Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas o meu desejo é que vocês tenham um bom dia, independente da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Bom, conforme prometido, eu estarei passando algumas dicas de como eu consegui, de uma certa maneira, identificar alguns padrões para efetuar a compra de um carro usado que não me dê uma onerosidade excessiva. A gente sabe que por mais que você compre um carro bem cuidado, bem zelado pelo antigo proprietário, ele sempre tem alguma coisa para fazer. Mas é possível você comprar carros com um volume muito grande de coisas para fazer, em razão dele estar, vamos assim dizer, maquiado, e também você comprar um carro que esteja muito bom, com poucas coisas a serem feitas. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu vou comprar um carro, eu identifico qual o meu critério para comprar um carro, né? No sentido assim, satisfação de prazer ao dirigir, ou para que eu tenha uma revenda mais rápida. É bem verdade que essa questão de você revender o carro rápido, ela está ligada com uma situação. Por exemplo, se você tem dois carros medianos, existe uma certa preferência por determinadas marcas em razão delas serem mais reconhecidas no mercado, terem um volume maior de veículos no mercado, serem mais culturalmente mais reconhecidas em razão do tempo de operação no nosso país, né? Então tem essa certa preferência, mas quando os carros eles estão, por exemplo, existe um carro que, vamos dar um exemplo clássico, existe um carro muito ruim e uma outra marca que não é tão reconhecida. Naturalmente, as pessoas vão buscar pelo carro que está melhor, apesar da marca não ser tão reconhecida. Como exemplo, por exemplo, eu tenho um Gol, vamos colocar assim, eu tenho um Gol e tem um Fiat Tipo, um exemplo. O Gol ele tá meio ruinzinho, aparentemente, esteticamente. E o Fiat Tipo ele tá muito bem cuidado. Você olha para a estrutura do carro, você olha para estética do carro. O carro não tem identificadores de que ele foi um carro que já teve reparos muito ofensivos, por exemplo, na lataria. O acabamento interno dele está muito bem cuidado, né? Então, quando você coloca essas duas realidades a serem comparadas, um Gol, por exemplo, está mediano, está bem ruim, na verdade, um Fiat Tipo. Por que esses dois? Porque o Gol ele é muito reconhecido como ser vendável, vende rápido. E o Fiat Tipo é um carro que aparentemente ninguém quer. Mas quando você coloca um Gol que está muito ruim, 95, por exemplo, quadrado, e você pega um Fiat Tipo que está muito bom, as pessoas elas naturalmente vão querer o que está muito bom, entendeu? Aí é uma questão só de você ajustar o preço, elas não querem um carro ruim. Então, as pessoas sempre elas estão voltadas para aquilo que é melhor, né? Aparentemente, estando mais bem apresentável, as pessoas elas buscam mais isso daí do que aparentemente uma marca que seja mais vendável, né? Então, quando você tem um carro que ele está bem conservado, independente da marca, ele vai ser vendido, entendeu? Ele vai ser vendido. Por isso que é importante você comprar um carro que tenha uma boa estrutura, para que você possa, quando você for vender, você, é claro, considerando que você vai cuidar também do carro, você pegar e conseguir vender ele fácil, entendeu?
Então, por exemplo, o que eu faço? Eu procuro carros que satisfaçam meus desejos ao dirigir. Então, por exemplo, eu já tive Fiat Tipo, entendeu? O carro estava bem estruturado, estava com 135 mil quilômetros rodado. Eu comprei lá em São Paulo. Tinha as suas limitações, assim, alguns detalhezinhos, mas a estrutura do carro estava muito boa e eu vendi ele rápido. Não fiquei um dia com ele. Então, assim, depende muito de como o carro tá. Então, para você comprar, primeiro, você tem que primeiro definir a faixa de preço que você quer comprar, verificar, por exemplo, dá um Google lá e verifica quais são os carros com a faixa de preço que você tem. No carro de 15 mil, por exemplo, são carros que das linhas tais e tais e tais, com anos tais, tais e tais. Aí você vai lá nas plataformas, OLX, Mercado Livre, e aí você dá uma busca lá nos carros desse ano. O que você vai olhar? O que eu faço na hora que eu vou comprar? Eu pego e, primeiro, eu percebi que carros de setores mais nobres, eles, via de regra, são mais bem cuidados, mais conservados. Parece que esse pessoal, eles têm uma consciência maior da necessidade de manutenção, até porque esses carros, geralmente, de setores mais nobres, eles não sofrem um deslocamento longo, eles andam muito pouco. Geralmente, as pessoas, elas que moram nessas áreas nobres de determinada geografia, por exemplo, onde eu moro, aqui em Brasília, nós temos aqui o Lago Sul, Lago Norte, temos o Plano Piloto, ali até na faixa do Guará também, Cruzeiro, Octogonal, são meio que bairros aqui de Brasília. Você consegue encontrar carros muito conservados, com baixa quilometragem e por preços assim, muitas vezes até abaixo do que você encontra em outras regiões que os carros estão até mais desgastados. Então, assim, primeira questão, eu verifico a geografia. A geografia que eu vou atrás é a geografia onde tem pessoas de local, geografias de moradas nobres, assim, né? A pessoa que tem mais classe média alta para cima, de preferência alta. Aí o segundo aspecto eu vejo qual a marca que me agrada. Aí eu vou na marca que me agrada, dentro da faixa de preço que eu tenho condição, e aí eu dou uma busca nesses aplicativos que a gente tem, o OLX e Mercado Livre, e aí eu pego e vou buscar aqueles carros, aí eu vou buscar aqueles que têm a menor quilometragem. É claro que a gente, quando fala nessa questão de quilometragem, a gente tem que considerar que hoje as pessoas, elas estão cada vez mais maliciosas, estão maquiando mais, ou seja, elas têm mecanismos para poder voltar o velocímetro. Contudo, nós não só ficamos sobre esse critério, a gente também olha o aspecto da estrutura do carro. Então, primeiro eu busco os carros com menor quilometragem, considerando que uma quilometragem razoável é um carro que roda aí de 15 a 20 mil por ano. Então, por exemplo, se eu tenho um carro 2018, por exemplo, se o carro tiver aí com 60 mil, 80 mil, tá com baixa quilometragem, entendeu? Mas às vezes você encontra carros até mais velhos com quilometragens bem baixas. Por exemplo, eu comprei esse Fiat Tipo lá no estado de São Paulo, na capital. Ele estava com 135 mil original. Ah, mas esse cara não voltou? Não voltou, porque pela estrutura interna do carro, você via que o carro era muito conservado. O painel é tudo novinho. O volante, você vê que o volante, as espumas do volante não estavam desgastadas. Porque você vê que quando a espuma está desgastada, não é nem que pega sol, mas é pelo aperto da mão a você movimentar o carro. Você naturalmente faz força sobre aquela espuma e ela vai se desgastando. A alavanca de câmbio também, você vê a bola de câmbio desgastada, você vê os botões, se o carro tem som original,
os botões do som tudo desgastado. E quando você olha esses detalhes, você vê, pô, esse carro não tem essa quilometragem, né? Outra coisa, você analisar, às vezes você pega um carro até com um ano novo, assim, o carro 2019, 2020, os caras colocam lá 40 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Aí quando você vai olhar, por exemplo, os pneus não correspondem a isso. Você olha os pneus, eles estão todos desgastados, ou os pneus não são mais originais, porque uma média de pneu original é para rodar 80 mil quilômetros, no mínimo. 80 mil, 70 mil no mínimo. Eu falo assim, não é achismo, é por experiência própria. Eu tinha, por exemplo, um HB20 que eu tirei 0 km e esse HB20 ele rodou 80 mil quilômetros sem fazer rodízio. Eu rodei 80 mil quilômetros, os pneus da frente dava para mim rodar ainda mais uns 3, 4 mil quilômetros. E o de trás estava novo. Então, quer dizer, eu só iria trocar os pneus dianteiros. Eu ia fazer, naquele período, eu teria que fazer, pegar os pneus novos de trás, passar para frente e comprar 2 novos e colocar atrás, porque esse é o correto. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de rodízio. Qual o momento de você efetivamente fazer o rodízio, né? Porque as pessoas acham que é de 15 mil, mas é um grande erro e também um perigo até para o motorista, porque no final dos pneus ele está com os 4 pneus careca e está correndo um risco danado. Então, assim, eu utilizo esse critério. Então eu olho primeiro aspecto, eu defino a minha faixa de preço, depois eu defino o critério de conforto ou carro que seja aparentemente mais vendável, e depois eu olho a geografia, né? Aí uma vez que eu faço esse filtro, esses primeiros filtros, aí eu passo para a segunda fase, né? Eu vou olhar a estrutura interna, vou olhar a estrutura externa, e tudo isso eu consigo identificar por meio de foto. Eu não preciso ficar perdendo meu tempo me deslocando até o carro. Eu consigo fazer um filtro grande para eu pegar em cima daquele carro que eu consigo identificar que ele, pelas fotos, ele dá para mim perder mais tempo, assim, perder um tempo para ir ver esse carro efetivamente, entendeu? Então, eu queria deixar essas dicas para vocês, né? E espero que tenha contribuído. Peço para vocês que ajudem a gente para fazer o jogo do Facebook, que é você não esquecer de dar o like, compartilhar, né? E comentar também, para que a gente possa produzir mais conteúdo de valor que possa contribuir para que as pessoas que não tenham condições ainda de fazer uma avaliação de um carro para comprar, elas passem a ter e com isso deixem de sofrer para comprar um carro, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, tamo junto, até mais.